Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. O Flamengo venceu o Criciúma por 2-1 em um lance polêmico, mas a arbitragem acertou e mesmo assim muita gente ainda quer questionar a arbitragem, criticando a arbitragem. Quando a arbitragem acerta, as pessoas estão questionando, dando a entender que só porque foi o Flamengo foi marcado a penalidade máxima. A gente vai falar sobre esse ódio que o Flamengo atrai em cima dele, porque não faz o menor sentido as pessoas ainda questionarem a decisão da arbitragem. Também falaremos sobre Gabigol, largou o aço na diretoria do Flamengo e cravou o futuro dele no Flamengo. A gente vai falar sobre isso também. E tem também a atualização sobre volante. O Flamengo perdeu o Marcos Antônio para o São Paulo. E agora? Vai atrás de outro ou não vai buscar ninguém no mercado da bola? E tem também uma informação atualizando a possível saída de Matheus Gonçalves, já que o Red Bull Bragantino tenta a contratação em definitivo desse jogador junto ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Domingo não foi folga para o elenco não, pelo contrário, o time jogou ontem lá em Brasília. Após o jogo, a delegação retornou ao Rio de Janeiro. Pela manhã, os jogadores treinaram no CT Ninho do Urubu e iniciaram a preparação para pegar o Vitória na quarta-feira, lá no Barradão, jogo 8 horas da noite. Jogo difícil, mesmo o Vitória brigando na parte de baixo da tabela, mas jogar no Barradão nunca é fácil, sobretudo por conta do péssimo gramado. Mas péssimo gramado, pelo visto, não é problema para a diretoria do Flamengo, até porque eu considero um erro absurdo da diretoria ter levado o jogo contra o Criciúma lá para o Mané Garrincha por conta do gramado. Que gramado horrível! Mas a preparação foi iniciada, fica a dúvida se Bruno Henrique ficará à disposição. Na atividade de hoje, ele ficou novamente no departamento médico fazendo tratamento da entorse que ele sofreu no tornozelo e fica a dúvida se ele vai conseguir se recuperar a tempo. Ainda é dúvida. O Alan retorna de suspensão, não estava à disposição contra o Criciúma por conta de uma suspensão e ele retorna ao time. Antes de falar da continuidade aqui na situação do Flamengo, falar do Gabigol, só uma informação que a gente apurou mais cedo. O Rames Rodrigues, eleito o craque da Copa América, jogou muita bola com a seleção colombiana na Copa América, vai rescindir com o São Paulo essa semana. Não tem mais como ficar a permanência do meia colombiano no São Paulo. O São Paulo não quer, nem ele também mais quer, e eles estão debatendo aí uma rescisão de contrato que vai ser assinada essa semana. Só uma atualização, Rames Rodrigues é um assunto que eu estou sempre por dentro, inclusive não custa nada mencionar, fui eu que trouxe a informação que ele estava vindo para o São Paulo um ano atrás, lembro como se fosse hoje, o dia que eu recebi a informação, e de fato ele veio, mas parece que não veio, veio e não correspondeu às expectativas criadas. Por falar em expectativa, a torcida do Flamengo fica na expectativa. Qual será o futuro de Gabigol? O que será definido? O Gabigol ontem voltou a ser decisivo, fez gol da vitória do Flamengo, gol de pênalti, não importa. Bateu o pênalti, bateu bem, fez gol e garantiu os 3 pontos para o Flamengo. E após o jogo, ele deu uma entrevista na saída de campo ao canal Premier e ele falou sobre tudo, inclusive sobre o carinho que ele tem recebido dos torcedores do Flamengo. Abre aspas. Em todos os lugares aonde vou, sou muito bem recebido. A torcida faz algo maravilhoso comigo. Eu nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, bons e também nos ruins. Tenho entrado e buscado meu espaço, treinado bastante, mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há 5, 6 meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não. Mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que eu mais quero. E como falei, muito feliz pelo gol. É sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo. Bom, sobre essa declaração do Gabigol, com todo respeito ao Gabigol, ele não vem jogando bem, mas por mais que tivesse entrando bem, vai tirar quem do time, assim? Com todo respeito. O Pedro, não tem como. Luiz Araújo também tá jogando bem e são características diferentes. Ele hoje é reserva imediato do Pedro. E o Pedro vive uma fase absurda com a camisa do Flamengo. Perdeu o pênalti contra o Criciúma, mas marcou o dele, que foi o gol de empate, um gol importante. E ele também respondeu se merece uma vaga no time titular. Isso não sou eu que tenho que falar. O nosso time é muito qualificado. É um time com grandes jogadores de seleção. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil.
Arrascaeta na seleção, os outros atacantes estão entrando muito bem. Até os meninos, o Lohan e o Matheus Gonçalves, foram muito bem. O que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto deixar com meus empresários. E, na verdade, também curti bastante. A torcida comigo é sempre muito bacana. E o atacante também deixou escapar que já foi decidido que ele vai embora em dezembro quando termina o seu contrato. A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Tinha sim uma possibilidade de sair agora, tanto por causa de minutos jogados, porque sinto que preciso ter mais minutos. Claro que respeito a decisão do treinador, creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo. Isso só consegue jogando. Em comum acordo, a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com vitória. Na verdade, ele errou. Foi com vitória, inclusive, gol dele aqui. Bom, ele largou o aço na diretoria do Flamengo, falou que o que foi acordado não foi cumprido, e ele está se referindo ao acordo verbal que a diretoria do Flamengo teve com ele por uma renovação de contrato por mais 4 anos, ele recebendo um aumento absurdo. Vocês vão se recordar que, na ocasião, a repercussão negativa fez com que Rodolfo Landim não assinasse a documentação. Inclusive, o próprio Rodolfo Landim já falou muitas vezes sobre isso. Não importa quem acordou com ele. Eu não acordei, eu não assinei o papel. Eu sou o presidente, sou eu que mando. Se eu não assinei, é porque não teve acordo, não teve nada. Então fica digamos, essa briga de versões, né? O Flamengo fala uma coisa, o empresário e o Gabigol falam outra. Eu queria, de fato, ouvir o Marcos Braz e o Bruno Spindel, porque esses 2 dirigentes do Flamengo, do departamento de futebol, negociaram com o empresário do atleta, ligaram para o pai do atleta, dando parabéns pela renovação de contrato, e depois não conseguiram assinatura junto ao Landim. Se é certo ou errado a renovação, isso é uma outra história. O que foi acordado não foi cumprido. Isso o Gabigol está certo. E ele, portanto, criticando a diretoria do Flamengo. Obviamente os dirigentes não gostaram disso, mas foi o que o Gabigol disse aqui, já está definido, ele vai embora em dezembro, vão ficar cozinhando o Gabigol ali, você fica aí, em dezembro você vai dizer adeus, pronto, acabou. Fazendo uma analogia, é igual um casal que está em processo de separação, ainda mora debaixo do mesmo teto, mas até a assinatura de tudo, da separação no cartório, aí ficam, entre aspas, se aturando. E assim vai ser Flamengo e Gabigol. Bom, galera, eu tô vendo aí nas últimas horas uma repercussão muito grande em cima do lance polêmico no pênalti marcado a favor do Flamengo, pênalti esse que o Gabigol converteu e deu a vitória ao Flamengo. O Barreto, jogador que chutou a bola em cima da outra bola quando o Cebolinha ia finalizar gol, ele disse o seguinte: foi um lance bizarro, na minha cabeça no momento foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que 2 bolas envolvendo o lance não podia. Eu chutei contra o adversário, realmente para o juiz notar que tinham 2 bolas. Então, claro, não sabia que iria ser pênalti. Senão, eu não faria. A minha intenção na hora realmente foi bem instintiva. Jamais prejudicaria meus companheiros. A gente sabia da dificuldade. Ou seja, o jogador acaba de dizer que ele tentou ser malandro. Ele tentou atrapalhar a jogada do Flamengo com a outra bola. E o árbitro, ele cumpriu a regra. É regra. Está escrito. Mas não está certo. É regra. A gente pode debater várias regras no futebol e na vida. Mas se é regra, tem que ser cumprido. E quando o árbitro acerta, as pessoas estão criticando. Por que esse tanto ódio em cima do Flamengo? Torcedor rival, eu vou até entender agora, colega de imprensa fazendo isso é assustador, gente. É assustador. O árbitro acertou. Era para o árbitro estar sendo parabenizado. A gente vive criticando a arbitragem no futebol brasileiro, e com razão, porque é erro atrás de erro. Aí quando o árbitro acerta, ele é criticado mesmo assim. Não faz o menor sentido. O clubismo está cegando as pessoas. Repito, torcedor, a gente até releva, fala na resenha, na galhofa, na brincadeira, o Flamengo é sempre beneficiado. Agora, colega da imprensa fazer isso é assustador. Repito, não pode ser clubista a esse ponto. O árbitro acertou. Vários ex-árbitros que trabalham em várias emissoras falaram isso. O árbitro acertou. E mesmo assim, as pessoas tentam fazer com que a ideia de que o Flamengo é sempre beneficiado se propague por aí. Absurdo isso. Isso é um absurdo. Mas
Dando continuidade ao vídeo, vamos falar aqui sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo sim vai em busca de um outro volante, tendo em vista que o Marcos Antônio, jogador que o Flamengo negociou durante 30, 40 dias, acabou não vindo para o Flamengo, foi para o São Paulo, inclusive desembarcou hoje em São Paulo para se apresentar ao tricolor paulista, e o Flamengo vai em busca de um jogador para essa posição, até porque é pedido do Tite. O Tite pediu isso à diretoria. Agora, resta saber se de fato o Flamengo queria muito o Marcos Antônio, porque pelo visto não queria muito, e uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse que sim, já tem. Eles não gostam de dizer plano B, porque fica parecendo que caso esse jogador venha, é segunda opção ao Marcos Antônio, não é isso. Eles têm nomes para essa posição, nomes mapeados, e eles vão buscar a contratação nessa janela de transferência. Matheus Gonçalves tem uma reunião nessa segunda-feira com os empresários do atleta, Red Bull Bragantino, Flamengo, e eles estão debatendo aí valor, forma de pagamento. O que me falaram no lado do Flamengo é o seguinte: a canseira que eles deram na gente na venda do Léo Ortiz, eles vão ter também nessa situação no Matheus Gonçalves. No Flamengo me falaram isso. O Flamengo topa vender, mas não vai ser fácil como muita gente está achando. Eles vão dar uma canseira no Red Bull Bragantino também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações e também da opinião. Podem comentar à vontade aí, fiquem à vontade. Isso aqui é uma democracia. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre um dos maiores ídolos do Flamengo e a promessa do nosso presidente de mantê-lo no Mengão. No que depender do presidente Rodolfo Landim, Georgian de Arrascaeta não vai sair do Flamengo tão cedo. Em uma entrevista nesta segunda-feira, 22, Landim revelou detalhes dos bastidores da contratação do uruguaio em 2019, quando o Flamengo trouxe do Cruzeiro. Ele garantiu que, enquanto estiver no comando, Arrascaeta não será negociado. Enquanto eu estiver lá, o Arrascaeta não sai nem a pau. E acho que ele está feliz no Flamengo. Sempre procuramos conversar, criar um bom ambiente. A gente gosta muito dele, assim como de todos que estão lá. É uma família, ambiente muito bom e o Tite é muito bom nisso, disse Landim durante sua participação no Charla Podcast. O presidente fez essa declaração em resposta a perguntas sobre a busca do Flamengo por reforços no meio de campo, como Claudinho e Lucas Paquetá, que levantaram especulações sobre a possível saída de algum jogador dessa posição. A negociação para trazer Arrascaeta ao Flamengo não foi fácil. O clube pagou R$81 milhões ao Cruzeiro em 2019 e, em 2022, adquiriu mais uma parte dos direitos econômicos do meia por R$9,2 milhões. A contratação de Arrascaeta foi uma das mais caras da história do Flamengo, mas o retorno técnico que ele trouxe foi imenso, sendo peça-chave em várias conquistas do clube desde então. O Arrascaeta, o culpado fui eu. O scout tinha aprovado, mas eu disse que queria esse cara no Flamengo. Já tinha feito a gente perder uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e ele acabou com os jogos. Não quero mais nunca ver ele jogando contra o Flamengo, relembrou Landim, referindo-se ao período em que Arrascaeta jogava pelo Cruzeiro. Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 14 disputou 270 partidas, marcou 67 gols e fez 87 assistências. Com ele, o Flamengo conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, 4 Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. Em 2022, o clube renovou o contrato de Arrascaeta, que é válido até dezembro de 2026. A gestão de Rodolfo Landim, no entanto, termina em dezembro deste ano, marcando o fim de seu segundo mandato. Enquanto isso, o Flamengo já vive um clima eleitoral intenso nos bastidores. Então, nação, fiquem tranquilos. Arrascaeta está em casa e, se depender do Landim, vai continuar brilhando com o manto sagrado por muito tempo. Vamos juntos, sempre apoiando o nosso Mengão rumo a mais conquistas. Flamengo! O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista ao Charla Podcast nesta segunda-feira, onde abordou pela primeira vez o impasse entre o clube e Gabigol, após o jogador afirmar à TV Globo que o Flamengo não agiu de boa maneira com o ídolo. Landim deixou claro que o clube discorda dos termos propostos pelo atleta e sua equipe. Não tem muito o que falar. Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo seu desempenho. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos, por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer, disse Landim. O presidente explicou que o Flamengo está disposto a oferecer um contrato de 1 ano com aumento salarial significativo, bem acima do que Gabigol recebe atualmente.
Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, estou disposto a pegar esse contrato que você está me propondo e a dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. E é em cima daquilo que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de 5 anos, completou. Landim enfatizou que a contraproposta do Flamengo exige garantias de desempenho esportivo por parte de Gabigol para justificar um contrato longo. Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel. E espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Tenho gratidão eterna não só por ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período em que estou na presidência do clube, afirmou. O presidente explicou que os critérios adotados para a realização da proposta de renovação de contrato por um ano estão baseados no futuro desempenho esportivo. Além disso, Landim garantiu que o Flamengo chegou ao seu limite em termos financeiros. Não é para reconhecimento, eu tenho que olhar para frente e olhar para o desempenho que provavelmente aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que a equipe do futebol do Flamengo me oferece. A gente quer que ele continue no Flamengo, a gente fez uma proposta para ele. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto. E de tempo também, finalizou. E aí, nação, o que vocês acham dessa situação? Será que Gabigol vai aceitar a proposta do Flamengo? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais notícias do nosso Mengão.